Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 14 e teremos revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Então, agora nós vamos revisitar alguns conteúdos que nós vimos nesta unidade, certo? Então, nós conversamos sobre bastante coisa, né? Falamos, inclusive, sobre dança, sobre movimentos e estudamos um cientista, digamos assim, né? Um pesquisador que também era um bailarino. Vamos lembrar o que nós falamos sobre ele? O bailarino húngaro Rudolf Laban descreveu alguns elementos da dança. Na linguagem da dança, Laban chamava atenção para o estudo do tempo, força, espaço e fluência da linguagem corporal. Ele sempre valorizou todo tipo de movimento, desde aqueles nas nossas ações cotidianas até os que formam as mais elaboradas coreografias. No estudo do corpo, Laban investigou como ele se move, organiza gestos, posturas e interage com o espaço e outros corpos. Então, a gente veio para um lugar bem movimentado da nossa cidade, do centro da cidade de Manaus, porque para a gente tentar entender como que o nosso corpo reage no espaço e com outros corpos. Quando a gente está num ambiente agitado, normalmente nós ficamos com medo de bater nas pessoas, né? De repente encostar em alguém, justamente que a gente tem essa preocupação da relação do nosso corpo com o espaço e com os outros corpos. Quanto ao esforço, Laban pesquisou as qualidades do movimento, tanto interno quanto externo, os ritmos, as dinâmicas e como o corpo se move. E na pesquisa sobre espaço, Laban explorou a ideia de kinesfera. Kinesfera é o conceito estudado por Laban para representar a forma do limite de ocupação do espaço de cada um. É o estudo de como ocupamos o nosso espaço individual e como podemos alcançar limites ao esticar as partes do nosso corpo em qualquer direção. É o limite natural do seu corpo. Então, a gente vai ver mais uma vez aqui na nossa sala uma representação da kinesfera. A kinesfera, o limite natural do nosso corpo. A gente tem aqui a imagem de um bailarino e ele tem aí, ó, as referências na movimentação dele, até que ponto o braço consegue chegar, sendo para frente, sendo para lateral, né? Então, esse espaço, olha só, ele deu um salto e a perna dele, em amplitude total quase, ela já consegue delimitar ali o espaço dele. Então, a kinesfera é esse espaço pessoal que o meu corpo consegue alcançar. Essa seria a nossa kinesfera. E a kinesfera, ela também é muito pensada na dança, em como o meu corpo ele vai se locomover nesse espaço, respeitando a minha kinesfera e a kinesfera de quem está comigo. Então, continuando a nossa conversa sobre dança, nós chegamos a falar um pouco sobre a história da dança no Brasil. A história da dança no Brasil remonta às primeiras expressões artísticas presenciadas. Alguns relatos produzidos pela Companhia de Jesus, os jesuítas, que veio ao país no século XVI, indicavam que os povos indígenas já faziam apresentações de dança. Nesse sentido, pode-se dizer que a dança indígena foi a pioneira no Brasil. A dança indígena não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como no espetáculo cênico. Esta dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Então, nós vimos que a dança indígena, ela possui um caráter ritualístico. Ela não tem um caráter cênico, né, de apresentação para um teatro, num espetáculo, não. Ela acontece dentro de um ritual. Então,
uma das principais características da dança indígena é justamente ela ter esse caráter ritualístico. Ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Ela não tem esse caráter cênico de espetáculo. E nós falamos também sobre o processo de criação, né? O processo de quais são as etapas que nós temos no nosso processo criativo. Então, vamos recordar, olha só, o caminho entre a ideia e a obra completa pode ser muito mais longo do que se costuma pensar. O processo criativo artístico é a busca pela forma como o artista abordará a mensagem que pretende passar para o mundo. Seja a comunicação de um sentimento, o impacto visual, a provocação de questionamentos sobre a realidade, entre outros. Então, existe um caminho a ser percorrido no processo criativo artístico, voltando, né, mais para a área das artes. Todo o processo criativo ele passa por um trajeto e essas fases precisam ser respeitadas. Então, vamos recordar as fases desse processo criativo. As etapas do processo criativo. A gente tem a primeira etapa, que é a saturação. Sabe quando você está distraído, escutando uma música, ou caminhando na rua e, de repente, surge uma ideia genial? De tanto trabalhar a ideia, até surgem novas ideias que se somam ao original. Essa etapa é muito importante para aprimorar aquilo que você quer comunicar, podendo levar algum tempo até chegar a hora de produzir de fato. Então, a etapa da saturação, você está aprimorando aquilo que você quer comunicar. Está fazendo suas pesquisas, né? Está amadurecendo a ideia. Ok, finalizamos o processo de saturação, eu sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, agora nós vamos para o processo de produção. Chegou o momento em que você já se sente satisfeito com as referências escolhidas e já pensou muito no assunto. Agora é hora de pôr a mão na massa, ou no lápis, ou na tinta, ou seja lá qual for a linguagem artística escolhida. Então, passando-se o processo de produção, chegamos na liberação. Você chegou ao resultado esperado e sente que não há mais o que acrescentar à sua obra, pois ela já apresenta a estética desejada e já comunica o pensamento que você elaborou na etapa de saturação. Findado o seu momento com a obra, é hora de liberá-la para o mundo. Então, neste momento da liberação, é aquele momento que nós vamos liberar a nossa produção para o mundo, para a sociedade, né? Para eles vivenciarem essa obra. A gente já passou pelo processo, a gente já viveu esse processo e agora chegou o momento da liberação da obra. E nós vimos que cada fazer artístico ele é diferente. Um fazer artístico que nós conversamos foi a instalação, que é uma manifestação artística. Vamos relembrar o que nós vimos sobre instalação artística. Instalação na arte é um tipo de obra que utiliza o espaço como elemento fundamental. É uma linguagem relacionada à arte contemporânea e, na maior parte das vezes, é montada em espaços de arte, como museus e galerias. Entretanto, pode também ser realizada ao ar livre. A instalação instiga o público em vários sentidos, não apenas o visual. Então, o espaço onde essa obra, essa instalação vai ser realizada, é um elemento fundamental na instalação artística, porque a instalação ela depende desse espaço onde ela vai acontecer. Vamos ver as principais características da instalação artística. Trabalhos em grandes formatos, utilização necessariamente do espaço como parte da obra. A interação do público e obras não colecionáveis. Não dá para a gente colecionar instalações artísticas. Aí a gente tem uma imagem de uma instalação e vocês conseguem ver que são espaços grandes, são obras que acontecem em espaços grandes, porque elas precisam da interação do público, né? Outra característica importantíssima da instalação, a interação do público. O público ele tem a possibilidade de estar interagindo com a obra de arte. Então, como não é muito grande, não dá para colecionar, como fazem com quadros, por exemplo, que os colecionadores, né, têm as suas coleções de obras de arte com a instalação. Não dá para fazer, né? Então, é um formato de manifestação artística que permite que o público esteja ali interagindo com a obra. E nesse decorrer da história da arte, nós conversamos sobre alguns movimentos artísticos. Um deles foi o romantismo.
O romantismo é um movimento artístico e cultural caracterizado pelo sentimentalismo, subjetivismo e fuga da realidade. Esse movimento surgiu no século XVIII na Europa, durante a Revolução Industrial, e logo se espalhou por diversos países, como França, Alemanha, Inglaterra, Brasil e Portugal. As características principais do romantismo giram em torno da fantasia, do sentimento, da paixão e da imaginação, que foram as bases para sua definição. Diante disso, apareceu como uma forma de reagir contra os pensamentos do neoclassicismo, que não possibilitava a liberdade de expressão aos artistas e nem valorizava as suas criações. A arte começa a ganhar o povo. Então, chega o romantismo trazendo esse novo olhar, né? Trazendo a fantasia. A fantasia, ela é muito forte nas obras românticas. O sentimento, a paixão. Por isso que eles falam que a arte começa a ganhar o povo. O povo ele começa a participar desse fazer artístico. Ele começa a perceber nas obras de arte alguns elementos ali do seu entorno. Vamos lembrar alguns dos artistas desse movimento. Um deles foi Eugène Delacroix. Ele é considerado o mais importante representante do romantismo francês. Suas obras apresentam forte comprometimento político e o valor da pintura é assegurado pelo uso das cores, das luzes e das sombras, dando-nos a sensação de grande movimentação. E a gente vai ver agora uma obra que é uma das referências do Eugène Delacroix, que é a liberdade guiando o povo, como nós vimos, né? A personificação da liberdade. Esta mulher que está aí empunhando a bandeira francesa, ela está personificando a liberdade. Então, a gente já tem aí um caráter de idealização, né? Trazer essa figura da mulher de uma forma idealizada no momento tão conturbado que estava acontecendo na França. O romantismo na arte conta com algumas características expressivas. Algumas delas são o cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, a evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. Aí a gente tem mais uma imagem de uma obra de Eugène Delacroix, que são As Mulheres de Argel, e a gente percebe mais uma vez a presença da figura feminina, né? Outra característica do romantismo é a exaltação da natureza. A defesa dos ideais nacionalistas, liberdade individual, liberdade do povo. Já começa a entrar um caráter político nas obras de arte, né? Olha só, os ideais nacionalistas. Individualismo, a visão de mundo centrada nos sentimentos do indivíduo. As obras, né, como elas são apresentadas, a visão de mundo é centrada nos sentimentos, o que aqueles indivíduos estão sentindo. Outra característica forte é o subjetivismo. O artista idealiza temas exagerando em alguma das suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil. A noção de pátria também é idealizada. Então, a gente tem um forte caráter subjetivo. O artista romântico ele acaba exagerando algumas das suas características, porque as obras românticas elas são carregadas de emoção, de sentimentos, né? Então, os artistas românticos, eles trazem essa emoção para a sua obra e muitas vezes eles fazem uma fuga da realidade, né? Não dá para fazer não é uma representação da realidade, eles estão fugindo, eles estão idealizando, certo? Então, foi um movimento que trouxe aí um início de um caráter político, trazendo essa ideia nacionalista. E nós vimos também sobre o realismo. É um movimento artístico e literário surgido na França em meados do século XIX, como reação às formulações da arte neoclássica, que apresentavam narrativas idealizadas, como nós vimos, né? O romantismo tinha uma narrativa idealizada. Os realistas buscavam apresentar na arte a vida em pleno aspecto social histórico, com foco na realidade. O realista ele tenta trazer ao máximo a realidade.
Na arte realista, predominam temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque. Então, a gente sai de um movimento idealizado, né, subjetivo, do romantismo e chegamos no realismo. Que qual é a intenção do artista realista? Ele quer apresentar a vida exatamente como ela é. Então, por conta do cenário social e econômico que estava acontecendo, eles começam a retratar os trabalhadores. Só que eles retratam esses trabalhadores exatamente da forma como eles os viam em seu labor, naquela situação de trabalho. Eles não romantizam, eles não idealizam. Eles trazem ali exatamente a vida como ela era. Vamos ver as características da arte realista. Objetividade. Agora eles são mais objetivos. Eles não têm por que ficar com subjetivismo, né? Idealização. Rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade, justamente porque eles são bem objetivos, então eles não querem ficar divagando, né? Representação da realidade crua, as coisas como elas são, sem idealização, mostrar exatamente as coisas da forma como elas são. A realidade imediata e não imaginada, eles não colocam nada que fosse imaginado, eles fazem representações de cenas, são coisas imediatas. Politização, a gente reforça aí o caráter político dessas obras de arte, porque elas apresentam também, muitas vezes, críticas sociais nas obras. Que aí entra essa outra característica, que é o caráter de denúncia das desigualdades, justamente porque tem esse caráter, como tem essa questão da politização, eles utilizam essas obras também para fazer denúncias das desigualdades. Então, o realismo ele fez jus ao nome do movimento, realismo. Ele tentou ser o mais realista possível, se aproximar de um cenário real, trazendo aí políticas, críticas sociais, né, representando muitas vezes a classe trabalhadora, porque eles queriam representar exatamente o que estava acontecendo. E um dos artistas referência desse momento da história da arte foi Jean-François Millet. Ele também foi um importante pintor realista. Juntamente com Camille Corot e Théodore Rousseau, organizou um movimento artístico chamado Escola de Barbizon, no qual eles retiram-se de Paris e se estabelecem no povoado rural de Barbizon. Lá, o grupo de pintores se dedica à representação de paisagens e cenas rurais, trazendo, né, essa realidade das cenas rurais, do trabalhador rural. E aqui a gente trouxe uma imagem, né, de uma obra das respigadoras. A gente já percebe aqui a representação de trabalhadoras, são mulheres trabalhadoras que estão trabalhando ali na área rural, né? Elas estão coletando, elas fazem a coleta, né, das espigas de milho. E então essa é uma cena real do que realmente estava acontecendo naquele momento. O artista realista ele tenta fugir ao máximo dessa idealização que a gente viu no romantismo. Eles trazem o que está acontecendo naquele momento, né? A questão dos trabalhadores, do trabalho muitas vezes cansativo, exaustivo dos trabalhadores rurais. E várias outras obras dos artistas realistas, elas trazem essa mesma intenção de fazer a representação da realidade. Então, é importante a gente entender que o romantismo e o realismo, eles são momentos que aconteceram como se fosse numa sequência histórica, né, de tempo, mas eles têm intenções diferentes. O artista realista, ele traz para as suas obras a realidade, e o romantismo a gente viu que tem aquele caráter de idealização, né, de subjetivismo. Então, a gente recordou brevemente o que nós vimos nesta unidade.